Sejam todas bem-vindas a essa aula, é um prazer ter você aqui comigo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a virtude da ordem. Quero conversar com você sobre essa situação que é um tanto incômodo para muita gente, é um tema, né, que traz muitas discussões acerca disso, né? Quanto mães, a gente sofre com a questão da organização, da ordem, como funcionárias, como esposas. A questão da ordem, ela sempre está muito forte em nós, né? A ordem, a disciplina, seja para ler um livro, para uma para arrumar alguma coisa, né? Sempre tem algo muito presente. Então, o que acontece? A ordem é algo que chama muito a nossa atenção, é algo muito presente, é um título que sempre está atrás de nós, parece, né? Realmente como aí um negócio de caça, assim. Sempre tem uma questão de ordem muito intensa sobre nós. E comigo nunca foi muito diferente, né? Como sanguínea ainda, um temperamento quente, um temperamento que está aí sempre... pense assim, né? O temperamento do ar, que é o sanguíneo, né? Aquela tempestade, aquele vento muito forte quando está descontrolado, é um vento muito forte, aquela tempestade. Então, o vento tem essa característica de ser tanto uma tempestade muito forte ou uma brisa leve, né? Uma brisa suave. Então, tudo isso é vento. E o sanguíneo tem isso muito presente, algo muito forte, algo que tem ali de forma intensa, né? Então, a ordem é uma virtude muito difícil para ser desenvolvida, principalmente para esses temperamentos, né? Porque não estamos aí com os pés fixos em um lugar, como o temperamento que é o melancólico, né? Que tem o seu elemento como terra. Então, a ordem, ela surge desde uma ordem espiritual, quanto uma ordem exterior, uma ordem interior e uma ordem exterior também, né? Então, quando a gente fala sobre ordem, nós precisamos avaliar como nós somos, como nós estamos em todos os sentidos. E eu lembro, né, que quando eu comecei, que alguns anos atrás, eu estava muito bagunçada. Eu não conseguia fazer as coisas de casa, eu não conseguia ler livros, isso me incomodava. Eu não conseguia dar as aulas do Miguel, virava uma confusão quando esse era o assunto. Eu não conseguia, eu não conseguia me desenvolver melhor no assunto quando é espiritualidade, eu não conseguia estudar, eu sempre estava assim, ó, gente, naquele desespero, naquela angústia. Sabe quando você está se sentindo assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu não dou conta de nada. Eu quero fazer 1 milhão de coisas, mas nada dá certo, nada se resolve, nada funciona, nada vai, né? Quando acontecem esses sentimentos, algo que normalmente está muito intenso em nós é a questão da ordem. A falta de ordem está aí de uma forma gigantesca, gritando que está tudo bagunçado, que o que está faltando é uma ordem. Então, eu lembro que quando eu estava no primeiro ano ali de educação domiciliar com o Miguel, por exemplo, gente, eu quis desistir várias vezes. Eu já tinha feito, né, alguns anos antes com o Miguel, mas o primeiro ano intenso dele, de aulas diárias, de atividades diárias, eu queria desistir a todos os instantes. Quando o Miguel ia de boa na aula, ele não brigava, não se irritava, eu estava assim, meu Deus do céu, não quero mais isso. A escola é mais fácil, realmente é um pouco mais simples para as mães, não é mais fácil, né, do que a educação domiciliar. Eu não vou precisar estudar para ensinar, eu não estou dando conta, eu não sei, e vem aqueles sentimentos desordenados dentro da gente, né, aquele sentimento de que não damos conta, que estamos fazendo errado, que não é esse o caminho, de que nada dá certo, e aí começa a surgir esses sentimentos em nós, que a gente fica, assim, desesperadas, né? E quando surgem esses sentimentos, gente, é algo muito ruim, porque só vai piorando. Essa bagunça exterior que estava acontecendo, ela piora toda a nossa ordem interior, né? E foi quando eu conheci o livro Regras de Vida para Mães, né? No início ali do ano passado,
E foi quando eu pensei, poxa, tá explicado todas as coisas. Entendi tudo que eu precisava, né? Foi quando eu comecei a compreender, assim, de uma forma grandiosa, essa questão da ordem, né? E logo em seguida eu conheci esse pequeno livro, não sei quem de vocês aí conhecem, que se chama A Virtude da Ordem, que é do Francisco José de Almeida, da editora Quadrante, né? E aí uma das primeiras coisas, né, que me chamou muita atenção nessa obra, já no início, né, é que diz assim, ó, a ordem exterior é reflexo de outra ordem, mais fundamental, que é a interior. Às vezes a gente está tão desesperada, querendo resolver a nossa vida exterior, a rotina com as crianças, a rotina com o trabalho, a rotina com o esposo. A gente quer resolver tantas coisas exteriores que quando nós nos damos conta, nós não conseguimos resolver nem o que está dentro de nós. Tá tudo tão bagunçado que você não consegue ter oração diária, você não consegue parar para ler a Bíblia. Se você pegar um livro, a tua cabeça está pensando tanta coisa que você não vai entender nada daquela literatura que você está tentando digerir. Né? Você não vai conseguir entender nada do que está se passando por aí. E isso é um grande problema. Né? Por que é um grande problema? Porque você não consegue se ordenar nem interiormente e nem exteriormente. Né? Então, a ordem, a desordem, ela vem de algo, sempre está ligado. Às vezes você não consegue, é por isso que algumas pessoas vão citar que você precisa arrumar o teu ambiente de trabalho para você conseguir trabalhar, para que o teu interior se ordene e o exterior precisa estar ordenado. Mas também o interior estar ordenado ajuda o teu exterior a se ordenar. Vai aqui muito de cada temperamento, de cada situação. O que aconteceu comigo foi justamente a ordem interior para daí a ordem exterior acontecer. Como que isso aconteceu? Né? Eu lembro que ali nesse meu desespero, nessa angústia de como que vai acontecer, o que é para acontecer, o que eu faço, o que eu não faço, eu comecei a silenciar e a rezar. Rezar o Santo Terço, começar a refletir, fazer as minhas meditações, retomar as meditações diárias, retomar a leitura do Evangelho diário, a Santa Missa, os sacramentos. Eu me ordenei interiormente. Né? Eu comecei a trazer essa ordem para dentro de mim, ordenando os meus sentimentos, ordenando quem eu era, minha missão, tendo isso muito forte dentro de mim. A partir do momento que eu consegui ordenar interiormente, que eu consegui trazer esse passo a passo, eu consegui olhar para o meu exterior e pensar, poxa, não está tão bagunçado como eu imaginava. Eu lembro até hoje de uma situação que eu lembro até hoje de uma situação que eu pensava que é a própria educação domiciliar que antigamente eu via como um bicho de sete cabeças. Eu falava, meu Deus do céu, é impossível dar conta de tudo isso, não vou dar conta. E hoje eu olho para isso com uma leveza tão grande de que, nossa, eu realmente estava exigindo muito de algo que nem eu poderia dar e nem que uma criança poderia receber nessa idade. Né? Então, essa situação, essa ordem, né? Ela precisou vir do meu interior. Ela precisou vir do meu, para que eu conseguisse ordenar o meu exterior, para que eu conseguisse olhar talvez para uma mesa bagunçada, né? E eu não me desespere com isso. Por quê? Porque todas as nossas situações, elas têm outras ramificações. Quando nós estamos no meio da desordem, nós conseguimos ver apenas pequenos pontos naquela desordem. Nós não olhamos o todo. E aí que está o grande problema da desordem, porque ela bagunça todos os nossos pensamentos, né? Então, para mim, a ordem interior precisou acontecer antes mesmo do que a ordem exterior. Quem aí, comenta aí para mim, se você já comprou cardápio, já comprou calendário de planejamento, já comprou não sei o que de rotina, já tentou usar planner, já comprou 1001 tipo de calendário, já tentou fazer e nada dá certo. Nada funciona. Por que isso? Porque você precisa ordenar o seu interior, né?
Você precisa olhar para dentro de você, precisa fazer uma boa oração. Poxa, eu estou conseguindo fazer as minhas orações diárias? Antes de você querer que acabe o dia com a casa perfeita, queira acabar o teu dia com o teu terço rezado. Queira acabar o seu dia com uma boa meditação, com um bom encontro com Deus diário, antes de fazer outras coisas. Porque aí você vai ver que, gente, o tempo, a gente sempre fala, nossa, eu precisaria de mais umas 10 horas do meu dia. Eu precisaria de mais 24 horas. Eu precisaria não dormir do tanto tempo, né? Olha, você falando aqui, ó, que acho que nenhum livro conseguiu ler. Iniciei em 5 só esse ano e nenhum terminei. É muito comum isso acontecer, principalmente com o temperamento do sanguíneo, né? A gente inicia muitas coisas, mas nós não terminamos. E nós precisamos colocar como meta, né? É uma decisão e é um treino diário. Algo que eu aprendi muito sobre essa questão da ordem, principalmente para os nossos temperamentos, o temperamento sanguíneo, é que para nos ordenarmos, nós precisamos trabalhar à vontade. Nós precisamos trabalhar à vontade, ter uma vontade forte. E a vontade forte, ela só é trabalhada com a constância. Com a constância. Recentemente, eu escutei uma história muito interessante de um rapaz que, de dois amigos, né? Enquanto esses amigos eles estavam na escola, um sempre olhava para o outro, um dos amigos sempre olhava para o outro e falava: Nossa, esse vai ser jogador de futebol, porque tinha muitas habilidades com o futebol. E aí, depois de muitos anos, esses amigos crescem e um deles, e o que falava que o outro teria grandes possibilidades no futebol, eles falam: Nossa, o que aconteceu com você? Você não virou jogador, você era um jogador tão bom na época, não ganhava os jogos escolares e tal. E aí esse amigo falou: não deu certo, não consegui, comecei, terminei várias coisas, né? Por quê? Ele tinha um talento muito bom. Ele tinha algo que era ali, ó, muito forte para ele. Só que ele não tinha a disciplina. Ele não treinava todos os dias. Ele não queria aceitar as correções do treinador. Ele não queria fazer o que o treinador lhe dizia. Ele não queria dar sangue por aquilo, né? Ele não estava disposto a fazer o que precisava ser feito. E existe uma frase de Conrad que diz assim, ó, que quem ama o mar ama também a rotina do navio. Olha que forte isso. Vou falar mais uma vez. É uma frase de Conrad. Quem ama o mar ama também a rotina do navio. Olha como isso é forte e como isso diz sobre o que nós vivemos hoje e o que nós precisamos começar a viver se nós desejamos ter ordem nas coisas. Nós precisamos amar aquilo que nós fazemos. Se hoje você cuida das crianças e trabalha de casa, você precisa amar a tua rotina diária. Não só amar estar em casa. Eu amo estar em casa e não precisar trabalhar fora. Mas então ame também a rotina com os seus. Ame o trocar fralda, ame o limpar a casa, ame ter que trabalhar de uma peça de casa, ame o seu dia a dia. Ame o que você faz todos os dias, né? Para que você possa amar o mar, como dizer, você precisa amar a rotina do navio. Então, para você falar, gente, eu amo a maternidade, eu preciso amar o que a maternidade me torna, em todos os sentidos. Falar que ama as coisas boas é fácil, mas ame também todas as outras coisas. Uma vida de uma mãe é uma vida corrida. Por exemplo, eu até mandei uma mensagem hoje para minha personal, comentando com ela que faz sim, que desde a última vez que nós falamos, na última terça-feira, eu não consegui fazer nenhum exercício, né? E eu falei para ela assim, filha, olha, não consegui fazer os exercícios, mas não foi falta de ordem. Por que eu não consegui fazer nenhum dos exercícios? Desde a última quarta-feira, da quarta passada, aqui em casa a gente vem de compromissos fora de casa todos os dias, né? Hoje, terça-feira, foi o primeiro dia que eu não precisei sair de casa e voltamos para a minha rotina diária. Eu poderia estar desesperada com isso, porque foram praticamente 5 dias sem fazer o que eu costumo fazer todos os dias.
Só que o que acontece, eu não me desesperei. Por quê? Porque o meu interior está bem ordenado. Os meus pensamentos, a minha oração, o que é prioridade para mim, o que é Deus, está em ordem. Então, para mim, voltar à minha rotina, eu estava ansiosa por ficar em casa o dia inteiro. Eu estava ansiosa e desejosa por voltar à rotina, porque eu sei que faz bem, é melhor, as crianças dormem melhor, as coisas acontecem melhor, sabe? Só que o que é necessário é nós nos dedicarmos. Então, nós precisamos amar também o nosso dia a dia, amar o que nós fazemos e assim por diante, né? E aí a gente vai conseguindo ordenar. Então, esse desespero que às vezes a gente sente depois de uma semana sem rotina, não precisa ser algo pesado. O que eu preciso fazer agora é retomar a rotina. Pronto, logo as crianças se ajeitam de volta à rotina. Ai, Bianca, mas aí final de semana vai chegar de volta, você vai sair. Tá tudo bem. Eu amo esse meu dia a dia. Eu amo o que eu vivo todos os dias. Então, o primeiro ponto para você começar a trabalhar a virtude da ordem é amar o que você faz. Bianca, mas eu não trabalho, que eu não aguento mais, estou de saco cheio. Ame o que você faz. Porque é nessas dificuldades que nós podemos ser santos, santificar a nossa vida e santificar a vida de outras pessoas. E quando nós enfrentamos esse desafio de uma forma mais leve, a gente começa a ter um olhar diferente. A gente começa a ter um olhar mais leve sobre as coisas. E aqui eu quero trazer para vocês algo bem interessante que nós aprendemos sobre os 5 dedos da ordem. Aqui nesse próprio livro aqui, existem os 5 dedos da ordem. Então, olha só, em primeiro lugar, os deveres para com Deus, representados pelo dedo indicador nesse esquema, né? Então, primeiro, primeiro lugar, nós devemos precisar em ordem os deveres para com Deus. Então, olha só, os trabalhos profissionais, os deveres religiosos, familiares e o descanso também é muito necessário, né? Então, olha só, os trabalhos profissionais, os deveres religiosos, as obrigações familiares, o descanso e a responsabilidade de caráter social. Então, se nós olharmos para os nossos dedos, nós temos que cumprir sempre 5 coisas, tá? Os cinco dedos. Então, para o nosso religioso, primeiro lugar, né? Primeiro lugar, o religioso, nós precisamos estar sempre, se nós olharmos, né, para os nossos dedos, começando pelo indicador, vamos começar pelo indicador. Se nós olharmos para o nosso indicador, nós precisamos estar em comunhão primeiro com Deus, ordem, vida de oração, plano de vida, o método que você seguir de oração. Depois, os nossos deveres familiares, com o nosso esposo em primeiro, depois os nossos filhos, né? Depois os nossos deveres de trabalho, né? Os nossos trabalhos profissionais, nossos compromissos com o trabalho. E depois, com a família, nossos deveres familiares e o descanso e assim por diante. E por último, as responsabilidades de caráter social, ou seja, quando você ajuda, quando você serve o outro e assim por diante, quando está fora disso, né? Então, nós precisamos ter tudo ordenado. E, gente, é necessário ter agenda. Nós precisamos ter uma agenda bem planejada, nós precisamos olhar para o que nós precisamos fazer. Então, eu quero trazer para vocês aqui agora algumas dicas, né? Como, por exemplo, um planner. Aqui tem um estilo de planner, né? Que é uma folha, são vários, aqui é planner semanal. Né? Então, aqui você pode colocar o que você vai fazer, você pode ter um planner desse para cada área da sua casa, seja para a cozinha, seja para a rotina das crianças, porque você achar melhor. Você pode ter um planner, né? Outra dica de organização que eu posso dar para vocês é uma lista de compra por mercado. Faz aí uma lista de compra, deixa na porta da geladeira, você pode listar as suas compras, né? Você pode ter também aí simplesmente uma folha em branco para você escrever o que você deve fazer todos os dias, tá? Deixa eu ver aqui no chat que vocês mandaram para mim. Tenho tantos planejamentos para o trabalho e só fica na cabeça. Uma coisa, gente, posso dizer para vocês assim, ó, no trabalho,
eu fazia algo, deixa eu até pegar para vocês aqui, que deu muito certo por muito tempo, enquanto eu trabalhava fora. Ó, aqui eu tenho ó, 2 cadernos do meu antigo emprego. Eu até falei que tinha todos guardados. E eu aprendi, nessa época ainda que eu trabalhava, algo que me fez mudar, assim, ó, de uma forma grandiosa. É algo que me ajudava muito. Eu aprendi esse método aqui e eu uso até hoje, né? Então, olha só, como eu fazia, o que eu fazia no meu dia a dia, né? Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Estão vendo que tá tudo muito colorido? Hoje está tudo muito colorido aqui, né? Então, o que eu fazia? Eu colocava o dia, lá em cima ficava aqui, eu falando aqui, ó, de planejamentos diários, eu faço isso até hoje. Os deveres o que eu devo cumprir hoje, tá? Isso aqui é o que eu faço até hoje, eu faço isso aqui, eu sigo esse tipo de planejamento. E aqui, então, eu listo tudo que eu preciso fazer hoje, certo? Tudo que eu preciso fazer hoje. E quando eu faço, eu dou um ok, eu coloco ok e aqui fica em verde, né? Aqui está em verde tudo que eu cumpri hoje, todos os meus compromissos de hoje. Então, tudo em verde. Em vermelho tá o que eu não fiz hoje, que eu deixei de fazer. Então, o que eu preciso fazer no dia seguinte? Eu sou muito de rabiscar, então deixa eu pegar aqui. No dia seguinte, as primeiras atividades que estariam listadas eram as atividades que ficaram sem fazer no dia anterior. Então, eu começava por aquelas atividades, seriam as atividades prioritárias, né? Então, tem as suas atividades e compromissos. E assim eu fazia, né, gente? Ó, tenho muitos cadernos, o que eu mais tenho é caderno de protocolo, treinamento. Eu sou a doida dos cadernos. Então, eu sempre tenho muitos cadernos que eu utilizo para os meus cronogramas. Eu preciso sempre estar escrevendo. Eu não gosto desse negócio de caderno de celular, de anotar no celular que eu vou fazer, porque eu sempre me esqueço. Eu só uso a agenda para o celular. Tirando isso, eu não uso. Planner, para mim, tem que ser na mão. É assim que eu consigo ver o que eu preciso fazer. Assim é com as crianças, assim é com as atividades das crianças. O novo método de estudo que eu tenho utilizado também é assim, né, para as minhas anotações, porque eu preciso anotar e assim por diante. Tá? Então, é necessário termos ferramentas que nos ajudam na organização diária, precisamos ter essas ferramentas, mas nós precisamos também olhar para a ordem interior. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é: tenham um plano de vida, tenha meditações diárias, faça o seu plano. O que eu preciso fazer todos os dias? Santo Terço e meditação. Oração do Ângelus, oração antes e depois do almoço. Enquanto estou lavando a louça, hoje, enquanto estava lavando a louça, eu falava: Jesus, limpa o meu coração todo momento que eu possa me sentir mais irritada, nervosa, que eu não tenha esses sentimentos, e assim por diante, gente. Nossa vida é uma constante oração. Para que a sua vida exterior esteja ordenada, olhe para dentro de você e resolva os teus pontos interiores. Converse com o Senhor, deposite aos pés da cruz aquilo que você precisa, que as coisas vão se ajeitando. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, a Anicé. Hoje mesmo eu levantei falando comigo mesma. Preciso levantar mais cedo e chegar com mais antecedência no trabalho. Sim, Anicé, às vezes é o que a gente precisa. Ou às vezes nem chegar mais cedo no trabalho. Se você se dedicar para acordar mais cedo e fazer uma boa meditação antes de você chegar no trabalho, vai valer mais do que você chegar no trabalho com antecedência. Então, acorde mais cedo, mas para você fazer a sua oração diária, para você fazer uma boa meditação, para você saber o que você precisa ao longo do seu dia, né? Para você começar aquele seu dia já oferecendo ao Senhor o que você faz. A Vanessa falando que trabalha em casa com confecção de terço. Que legal, Vanessa. Eu quero receber um terço desse aí. Eu quero receber um terço desse aí, Vanessa. Tem que mandar um para mim conhecer do trabalho. Olha só, eu também rezo o rosário às 5 da manhã, é muito bom. Que eu não dou conta de rezar o rosário às 5. O Frei Gilson, né? Eu não dou conta de rezar, não. O terço às 5 eu rezo ao longo do dia, né? E o que eu faço logo pela manhã quando eu acordo são as meditações, leitura do Evangelho e assim por diante. Gente, e aí? Mais uma aula sobre a virtude. Hoje a gente conversou um pouquinho sobre a virtude da ordem, essa questão da harmonia, né? Aquilo que nós vivemos.
Então, olha que interessante, tem mais uma outra frase que será aqui, ó. A ordem nos garante uma navegação tranquila pelos mares tempestuosos da vida. E isso é muito importante, por quê? Porque é tudo muito bagunçado, a gente não pode querer que a vida exterior seja uma ordem para o resto da vida. Estabeleci uma rotina, vai mudar daqui a um tempo de volta. A gente precisa se livrar desses apegos ao mundo que nós temos e nos apegar com a ordem interior, né? Então essa ordem ela vai garantir para nós essa ordem interior e que a ordem exterior aconteça, né? Mesmo nos mundos tempestuosos, mesmo nas situações difíceis, no momento de luta, às vezes que a gente enfrenta, você vai conseguir manter a ordem, porque a ordem interior está em dia e, consequentemente, o exterior também estará ordenado, porque você já sabe o que precisa ser feito, tá bom? Gente, e aí, vocês gostaram da nossa aula de hoje? Conta para mim aí, comenta, depois da ficar salvo, você compartilha o seu testemunho, a sua história no vídeo aqui abaixo. É um prazer estar com vocês mais uma vez, dando mais uma aula, hoje falando sobre virtude. E o nosso objetivo aqui, como vocês sabem, é trabalhar e nos desenvolvermos quanto mulher, quanto família. Fico feliz vocês estão gostando. E essa é a que precisava muito ouvir sobre isso hoje. Que bom, fico muito feliz, porque o meu objetivo é que pelo menos uma pessoa se converta através dessas aulas. E se te ajudou, eu já fico muito feliz. Já cumprimos a nossa missão neste dia. Gente, muito obrigado, viu? Depois eu vou postar. Quero ler este livro, quero terminar essa leitura. Então, eu sei, eu te desafio, viu? Compra esse livro. Eu vou postar lá no link no grupo de WhatsApp das alunas EDF e vou postar também no canal lá de transmissão do Instagram, do canal da Bia, para vocês poderem também acompanharem essa leitura. Eu te desafio, viu, Nicéia? Compra esse livro, comece e termina ele. É um livro muito curtinho. É um livro de 68 páginas. Você lê ele assim em uma semana. Eu li ele em 3 dias no retiro que eu fiz da obra da Opus Dei ano passado. Eu li ele em 3 dias. Você pode terminar ele, se você se dedicar, você termina ele em uma semana e meia, tá? Mas compromisso diário. Lembra sempre que nós precisamos trabalhar a ordem. É essencial que a gente trabalhe isso e depois as coisas vão melhorando, tá bom? Gente, um beijo para vocês, fiquem com Deus e nos encontramos na próxima.